Olá pessoal, como vocês estão? Estamos aqui com o podcast Desenterrando Artes. Meu nome é Gustavo. Meu nome é Eduardo e hoje estamos aqui com o professor Caio, um grande professor aqui da nossa instituição. É claro, né? Opa, boa tarde pessoal, boa tarde Eduardo, boa tarde Gustavo. Boa tarde. E hoje nós vamos falar sobre o que mesmo? Sobre a Semana da Arte Moderna, cara. Ixi, Lembra assim? tá de sacanagem. É claro que eu lembro. Tá perguntando se o professor lembra, mano. É complicado. Enfim, vocês lembram de alguma coisa? Eu tenho que perguntar, né? Vocês lembram de alguma coisa da arte moderna? Aqui teve um evento, né? Que envolvia muitos artistas, tinha muitas artes, esculturas lá. Sim. Eu lembro que teve aquele negócio lá com a Anitta Malfatti, o Monteiro Lobato. E aí, Essa só isso. polêmica gigante, né? É, Verdade. só isso. Muita gente lembra disso. Enfim, a Semana da Arte Moderna, ela foi um marco histórico aqui pro Brasil, sabia? Porque foi ela que deu início ao modernismo. Então, os artistas eles se programaram, se organizaram e quiseram fazer um evento com que eles pudessem diferenciar, sabe, a arte da Europa com o Brasil. Porque os conceitos antigamente da arte era literalmente a referência era Europa. Então, eles pegavam muito os conceitos de lá e traziam para o Brasil, transformavam em arte. Então, eles quiseram o quê? Eles quiseram romper com a arte acadêmica de lá e transformar um pouco da arte da Europa em si com um pouco mais de brasileiro em si. Tipo, entendeu? trazer uma arte mais nossa, né? Mais nossa, com a nossa identidade, entendeu? Sim, entendi. Então eles queriam parar de usar a referência europeia para tentar fazer uma referência própria, assim. Sim. E isso foi um grande marco que eu falo porque teve muitas pessoas na época, porque tipo, esse evento, né, da Semana da Arte Moderna foi um tanto que criticado e um tanto que elogiado também, assim, pelas pessoas. Porque muitas pessoas ficaram nesse misto, né, de esse negócio novo, o que é esse negócio novo? O que é esse negócio que estão fazendo? Tudo estranho, sabe? Arte diferente, né? Sim. Que não é comum de encontrar, né? Como Sim. dizia o nome, moderna. Realmente. Como diz o nome. E muitas pessoas não aceitam quando tem algo novo assim, as pessoas, normalmente, elas têm um preconceito por algo novo, né? Por medo de, sei lá, mudar muitas coisas em si. Mas isso foi muito importante pra gente, pro nosso país em si, entendeu? Sim. Vocês têm algumas perguntas pra fazer pra mim sobre isso? Eu vi que nessa Semana de Arte Moderna teve um artista muito importante, Victor Brecheret. Victor Brecheret. Victor Brecheret, né, certo? Victor Brecheret. Ele fez várias artes em São Paulo, né? Sim, acho que vocês até conhecem muito bem, porque, se eu não me engano, eu até dei uma aula pra vocês sobre isso. Aquela, acho que fica na praça, né? Aquela grandona que tem um monte de gente e um cavalo, uma pessoa assim, né? Sim. Sim, Os essa bandeirantes. daí é muito famosa dele e muita gente não conhece muito sobre ele. Isso que eu acho bem triste, pra falar a real, porque eu, particularmente, eu sou um fã desse cara e, sinceramente, eu gosto muito do trabalho dele. E, enfim, ele foi um cara essencial para a Semana da Arte Moderna, ainda mais pelas suas esculturas, que muita gente não sabe, mas vocês conhecem o Di Cavalcanti? De Cavalcante? Sim. Não muito. Tá, sim. Como você não conhece, cara? Sim. Ele literalmente foi um dos melhores, tipo, artistas da época, sabe? Que todo mundo realmente aplaudia e sabia que ele era um artista, desculpa o palavreado, mas um artista foda, sabe? Sim. E ele em si, ele e mais outros artistas, foram, na época da Semana da Arte, como um idealizador para poder julgar algumas artes, né? E ele foi com a intenção, assim, de julgar a arte do Victor Brecheret. Mas o que... Mas só do Victor Brecheret? Sim, não, ele jogou outras artes também, mas uma em específico foi a do Victor Brecheret, que ele foi com a intenção de querer realmente julgar, sabe? Ver como é que era. Mas quando chegaram lá e viram as esculturas do Victor, eles ficaram simplesmente encantados. E realmente viu que foi uma arte diferente, muito diferente de muitos escultores da época. O Victor Brecheret realmente era um cara que sabia sair da cachola, posso falar assim. Sim. Entende? Mas como de fato eles lidaram naquela época com essas artes? Como assim? Tipo, como eles lidaram com essas artes, a diferença, eles gostaram, mas que não gostaram, eles ficaram com raiva da arte, não gostaram da arte, alguma coisa assim. Como eles ficaram? Então,
essa pergunta foi uma pergunta muito boa, porque na época em si, muitos, como eu já tinha falado, eles realmente gostaram, alguns gostaram mesmo, mas uns acharam extremamente diferente e também escandalizador, sabe? Mas o senhor fala do público ou dos artistas, assim, que... O público em si é dessa parte. Alguns artistas também tiveram algum preconceito, ainda mais por uma das artes dele famosa, que foi a de Jesus de Trancinha. Acho que você já viu. Você já viu, Eduardo? Já vi, já. Então, essa daí foi uma que também gerou muita polêmica, né? Mas, enfim, os artistas em si, eles gostaram. Ainda mais o de Cavalcante com o pessoal dele. Sim. Ouvi dizer que esse Victor Brecheret foi muito importante, eu sei, mas eu ouvi dizer que ele não era brasileiro. Sim, uma coisa que eu acho legal é porque ele nasceu na Itália, mas ele veio pro Brasil ainda muito novo. Então ele seria tipo um ítalo brasileiro. Um Entendeu? ítalo brasileiro. Que seria meio que. Mas ele a veio junção de por imigração. causa... Por qual causa, assim? O que causou ele vir lá da Itália pro Brasil? Então, o Vitor ele veio pra cá por um motivo. Infelizmente, tipo, os pais dele faleceram, né? Quando ele ainda era muito novo. Então, os tios dele que moravam aqui no Brasil, ele acabou vindo pra cá pra morar com eles. E foi, inclusive, isso que deu um começo, assim, pra ele começar a querer fazer escultura. Mas, enfim. Voltando pra Semana da Arte Moderna, que pra nós não sair do foco aqui, né? Sim. Sim, desculpa. Não, relaxa, tá de boa. A Semana da Arte Moderna também teve grandes artistas, né? Grandes artistas. Teve o Mário de Andrade, que foi um cara brilhante também na época. Teve a Anitta Malfatti, que vocês devem conhecer sobre aquela polêmica que ela Sim, teve. sim. Você já tinha mencionado no começo. Aquela polêmica ele foi diferente mesmo. E, inclusive, que o Monteiro Lobato que criticou ela foi o mesmo que elogiou o Victor Brecheret por poder fazer as esculturas dele e ser tão diversificada e tão diferente, sabe? Sim. Como a Semana da Arte abordou as artes, hein? Então, essa pergunta também é bem interessante porque foi o jeito que eles se organizaram, né, para fazer lá a Semana da Arte Moderna ser um evento bem organizado. Mas, enfim, a semana foi bastante, tipo, abrangente, sabe? Ela incluiu várias apresentações e exposições de várias formas de arte. E também teve a pintura e a escultura, foram representadas por artistas como, tipo, a literatura ou, sei lá, houve leitura de poemas também naquela época. E eles organizaram assim, tipo, a Anitta Malfatti e o Victor Brecheret cuidaram da pintura e da parte da escultura, que teve uma parte mais separada para eles no museu para poder mostrar essa parte, sabe? E também teve na parte da literatura, houve leituras assim de poemas modernistas como o Mário de Andrade, que eu tinha falado para vocês. E também teve outras coisas, tipo, deixa eu me lembrar aqui, foi a música que foi destacada por muitos compositores, como o Heitor Villa-Lobos também, que é muito famoso. Ah, sim, já ouvi falar dele. E acho que foi mais assim, essa organização que eles tiveram mesmo, sabe? Enfim, Então, parece muito que o modernismo foi muito importante para a época, não só para o Brasil, imagino. sim. E como que ele evoluiu através do tempo? Após a Semana da Arte. Então. Essa também é uma pergunta bem interessante, vocês estão com umas perguntas boas hoje, hein? Que isso? Né? Estudamos, tá tudo bem. Então, após a Semana da Arte Moderna, o modernismo brasileiro se consolidou e ele se diversificou, entendeu? Então, surgiram várias correntes dentro do movimento e novas gerações de artistas continuaram a explorar e expandir as ideias apresentadas em 1922, que foi abordada na Semana da Arte. Inclusive, vanguardas europeias que já foi abordado para vocês também em alguma das nossas aulas com aquele tema, né? Que vocês... Cubismo, essas coisas. o sim, cubismo, eu isso lembro. mesmo. Bem citado. E acabou que o modernismo em si, depois da Semana da Arte Moderna, ele influenciou profundamente a literatura, a música e as artes plásticas, né? E até a arquitetura no Brasil foi bastante influenciada através da Semana da Arte. Bom, pessoal, aqui finalizando o nosso podcast Desenterrando Artes. Obrigado, professor.
Obrigado a vocês, tá? Por terem me convidado a estar aqui. Sinceramente é uma honra. E quero deixar aqui meus parabéns para vocês, porque realmente fazer isso que vocês estão fazendo para a idade de vocês é algo muito incrível, porque as pessoas que estão nos assistindo, creio eu que sejam jovens também da idade de vocês. Então acho que eles acabam aprendendo muito mais com a conversa aqui com a gente do que eles pegar realmente um livro ou ir pesquisar sobre para tentar aprender mesmo. Então muito parabéns para vocês aí, beleza? Sim, e muito obrigado. Eu imagino que o senhor seja muito ocupado e queria fazer um pedido de a gente fazer um próximo episódio focado no Vitor Brechelet. O que o senhor acha? Isso é uma boa ideia. Eu acho bem interessante, até porque eu não teria nenhum problema de fazer isso, porque gosto muito dele e seria uma honra também de novo estar aqui. Bom, pessoal, aqui é realmente o final do Desenterrando Artes, Peraí, repete aí, Desenterrando Arte, certo? certo? Que tal no próximo episódio com o Vitor a gente levar no literal? Literal. No literal, pô. Tá. A gente levar no literal. Ah, tá bom, tá bom. Seria muito bom ter o Vitor aqui com a gente, mano. Tá, Então tá combinado então. Amanhã a gente faz esse episódio aqui. tá bom. Aqui finalizamos esse capítulo.